Glória a Deus. Aleluia. Bendito e glorioso é o teu nome. A palavra de Deus ela é tão preciosa e tão valorosa em nossas vidas que nós deveríamos valorizar mais do que nós valorizamos. E observar o modo como ela nos conduz e nos expressa a forma como a qual deve ser na nossa vida. Nós temos que entender, quando a palavra vem, primeira pessoa que nós temos que olhar é para nós mesmos, não é olhar para outros, nós olhamos para nós. Depois que nós olhamos para nós, depois que nós venha poder, com o aprendizado, ajudar outras pessoas, a gente pode falar para ajudar, não para criticar. E Paulo passou por isso, o apóstolo Paulo passou por isso. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. A palavra de Deus em Coríntios, 1 Coríntios 1, olha só o que diz a palavra de Deus em Coríntios 1. Tudo é para a glória de Deus, é para a honra e glória dele, e nos direcionando para perto dele. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 1, do 10 ao 17. Vamos estar atento e observar. Aleluias. Glória, 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 glória a Deus. Aleluias. Glória, glória a Deus. Diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentimento e no mesmo parecer. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado no nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Aleluias. 16. Batizei também a família de Estéfanas. Além deste, não sei se batizei algum outro. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Aleluia. Olha como Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele começou a chamar a atenção daquela igreja. Ele começou a falar algo que era necessário àquela igreja ouvir. Nós, muitas das vezes, estamos ouvindo coisas que é necessário nós ouvirmos. É tão interessante que aqueles que ouviram, vamos conjecturar que alguns deram ouvido e outros não deram ouvido. Mas o ideal é que viesse dar ouvido à palavra de Deus, porque é ela que nos instrui no caminho, na verdade, na vida. É ela que tem nos firmado na verdade. Aleluias. E aí foi dado nomes ao qual que Deus quer da sua igreja. Foi falado porque era necessário, porque lá estava vendo coisas que não era para ver. É pena que a igreja não está cheia, porque a gente precisava todo mundo ouvir essa palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra nos ajuda a se consertar, a se endireitar, a se firmar. Caso nós viemos a querer, ela está ali para nos ajudar. Aleluia. Porque em Romanos, continuando, aleluia, em Romanos 13, 1, diz assim, vamos estar atentos, olha o que diz Romanos, é lá atrás um pouquinho. Romanos 13, 1 ao 7, diz assim, é tremenda a palavra de Deus. 13, do 1 ao 7, diz assim:
toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira para castigar os que praticam o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributo, pois as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. Quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Aleluias. Olha como é a palavra de Paulo, como é que ela vem se expressando e conduzindo tanto a igreja de Coríntios, a igreja de Roma, e aí diante, as igrejas que Paulo fundou e que ele visitava, sempre levava algo que era necessário e levava para aqueles que eram do Senhor e aqueles que estavam ali para ouvir também. E ali Paulo pregava o que era para ser pregado. Agora, o aceitar, o que entender na sua vida, depende de cada um. Aleluia, porque a palavra de Deus era explícita. Muitos acreditam, muitos não acreditam. Muitos acham uma coisa, outros acham outra coisa. Mas ela tem um propósito diante de Deus nas nossas vidas. Ezequiel, lá em Ezequiel 2, olha o que diz a palavra de Deus em Ezequiel 2. Aleluia. Ezequiel 2 diz assim, tremendo é a palavra de Deus. Ezequiel 2, do 1 ao 7, diz assim, aleluia. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abri os seus céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, aleluia. Ezequiel 2, estava lendo 1, deixa eu pular para o 2, do 2 ao 10. Aleluia, olha só. Ele me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Ele me pôs em pé e eu ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelam contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim. Até este mesmo dia, os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Aleluia. Se eles quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que hajam sarça e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são causa rebelde. Aleluia. O 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Olha só, a palavra de Deus é tão interessante. Quando falou a Ezequiel, sabe, se a gente for procurar no dicionário, que é rebelde, duro de coração, dura cerviz, as pessoas que não dão ouvido, não obedecem. Deus está nos ensinando a ser obediente. Aleluia. E Deus fala sobre aqueles que Deus colocou ali
uma autoridade. Mesmo que fosse em outro lugar, o presidente, quem fosse, num certo ponto, ele tem uma autoridade. Deus dá, e se Deus quiser, ele tira. Mas quando Deus coloca os anjos na igreja, os anjos são autoridade. Ezequiel era autoridade. Era a autoridade ao qual Deus usava para falar. Aí Deus usa um para pregar, um para falar, outro para levar as boas novas. Deus, ele acha conforme a necessidade. Por isso que você observa quando foi Paulo, agora é Ezequiel. Olha como aconteceu um tremendo num período diferenciado, mas sempre estava acontecendo algo dentro das igrejas, tanto as de lá como a de cá. É por isso que aconteceu lá atrás, aconteceu no meio, está acontecendo agora e vai continuar acontecendo. Mas a perfeita vontade de Deus é que nós devemos entender e compreender e olhar para dentro de nós. Primeiro nós temos que ser curados, sarados, para depois poder ajudar os outros. Se a gente querer consertar os outros, não era para nós mesmo, não é passar a mão, mas a gente tem que olhar para nós. Se nós precisamos entender que era necessário, a gente tem que aceitar. Quando Deus corrige, a palavra de Deus, ela foi feita para corrigir, para redarguir, para abençoar, para dar tudo. A palavra de Deus nos ensina. Aí nós voltamos em Coríntios de novo. Aleluia. Olha o que diz em Coríntios de novo, Coríntios 3. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 3, do 1 ao 9. Presta atenção. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis pronto para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais, e não andais segundo os homens, pois dizendo uns aos outros, sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelo quais creste, e isso conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aleluia. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus te dá o crescimento. Aleluia. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Olha como a palavra de Deus vem nos fazendo entender primeiro a nós mesmos. Paulo começou a falar e nós temos que entender, a gente tem que entender, não desviar o propósito de Deus, o que Deus está fazendo, da direção que Ele quer, porque é necessário. Se a gente não entender, a gente passa e do mesmo jeito a gente fica. Aleluia. Deus, ele tem amor por cada um, ele tem planos perfeitos com cada um, e Deus quer fazer uma grande obra na vida de cada um de nós. Coríntios 4, de 1 a 5, olha o que diz: assim pois que os homens nos considerem como ministros de Cristo, e despenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, requer-se do despenseiro que cada um se ache fiel. Todavia a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum tribunal humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. Aleluia. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração. Então cada um receberá de Deus o louvor. Olha como Deus ele fala, mas ele sempre tem um propósito para nossas vidas. Deus tem um propósito para nossas vidas, e se a gente não dá atenção ao que é pregado, ao que é falado da parte de Deus, nós vamos aprender.
Se a gente não dá crédito à palavra de Deus, ela não faz parte da nossa vida. Ela vai ficando de lado. O eu vai falando mais forte. Não, isso aí não. Eu. E a palavra de Deus, como é que fica? Se ela vem para tirar o nosso eu, porque o eu da nossa vida tem que ser Cristo, a palavra de Deus. Nós temos que aprender isso. Nós temos que nos voltar para isso. Aleluia. Glória a Deus. O 14:17 do mesmo capítulo 4 diz assim, ó: não escreva estas coisas para vos envergonhar. Você está vendo meio que Paulo tomava cuidado? Gente, não é para vocês envergonhar. Às vezes a gente fala uma coisa que a pessoa interpreta tudo errado, mas Paulo não escreveu para envergonhar, teve outro propósito. Eu vou escrever essas coisas não para vos envergonhar. Aleluia. Mas admoesto-vos como a meus filhos amados, ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores de Cristo. Aleluia. 17. Por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo não deixou de ensinar às igrejas. Ele não deixou de ensinar a verdade. Ele não quis constranger, ele falava o que era necessário. Paulo falava de uma forma para dar entendimento à igreja. A igreja são aqueles que estavam lá ouvindo. Nós estamos ouvindo aqui, queria que tivesse mais pessoas para ouvir, porque a palavra é tremenda. E a gente for lendo a palavra de Deus, observando, observa que a gente às vezes olha muito para os outros, não olhamos para nós. A gente cobra dos outros, mas a gente não olha para nós. Às vezes a gente quer que os outros aceitem, mas a gente não aceita. Se acontece alguma coisa, acha que não é merecedor. Ei, Deus sabe, Deus conhece, Deus cobra, Deus faz. Ele sabe o intento de cada um de nós. Ele sabe, Deus é justo, Ele sabe quando a correção está certa ou está errada. Por isso Ele não está ocupado com você, Ele não está ocupado. Nós temos que entender se nós fomos corrigidos, tem que entender o porquê foi corrigido. Se você não entender, não resolveu nada, vai continuar a mesma pessoa. Temos que ter um cuidado. Deus nos corrige para mudar, não para ficar do mesmo jeito. Amém? Qualquer um de nós pode ser corrigido. Qualquer um de nós. Se a correção vem de Deus dentro da palavra, é melhor a gente aceitar. Porque muitas coisas podem acontecer que Deus nem queria que acontecesse. Muitas vezes sabia que muitas coisas acontecem no servo de Deus que Deus não quer, mas por causa das ações acaba acontecendo coisas. Deus não queria que Saul se perdesse, mas pela ação de Saul se perdeu, porque não seguiu os desígnios de Deus. Temos que observar e estar perdido. Aí tem outros que estão perdidos, mas faz algo pela obra, e aí Deus, como Raabe, prostituta, mas ela fez algo para a obra de Deus, para se cumprir, apoiou a obra de Deus, e ela foi reconhecida, e ela foi guardada daquele ataque, ela e a família dela. Mas ela não tinha direito nenhum. Você vê, quando você se volta para Deus, quando você entende o que Deus quer, Deus vai mover a nosso favor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da tua santa e poderosa presença, Deus, meu Pai, estamos aqui, Deus. Peço ao Senhor, Deus, continua falando, continua nos dando a palavra, que nós venhamos a entender de uma vez por todas que o Senhor quer mudar e transformar, que sejamos transformados pelo teu Espírito, Pai. Livra-nos do mal, do ataque, de tudo que o inimigo armou, o laço, Deus, de tudo aquilo que foi envolvido. O Senhor pode desfazer, Pai, o laço do passarinheiro, pode desfazer seus secos dados do inflamado.
Pedimos ao Senhor, porque queremos ver o teu nome ser glorificado nesse lugar, em nossas vidas, em nossos lares, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um que aqui está, cada um que vai assistir, que vai ver, abençoa, Deus. Se há algum lugar, algum templo, alguma igreja, Pai, que a palavra chega no som do teu Espírito, Pai, que ela chega a Deus, meu Pai, como ajuda, que entendam que não é para envergonhar, que não é para atacar, mas para ajudar a nós compreendermos nós mesmos diante da presença de Deus. Assim, ora, se te agradeço, Pai, por cada casa representada aqui, por cada vizinho representado nesse lugar. Abençoa-nos, Senhor, e seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Deus nos leva de volta, guardado, vamos nos processos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre cada um de nós, que aguardamos a vida do poder de Deus. E todos aqueles que estão de acordo, fala juntamente comigo. Amém. Glorifica a Deus do nosso Pai, bendito e glorioso é o nome do Senhor. Glória, glória, glória.